Elivaldo Barbosa, cláusula de barreira. Algumas pessoas não entenderam muito bem o que era a cláusula de barreira, como é que isso ia afetar a vida partidária, política no Brasil. Em regra, os partidos que não atingiram o número mínimo de deputados em estados da federação, divididos aí em alguns estados, não podem continuar existindo ou, pelo menos, não receberão mais fundo partidário, Elivaldo. Exatamente. Em 9 estados, a eleição de 9 deputados estaduais distribuídos em 9 estados, 1,5% da votação nacional para a Câmara Federal ou 1% distribuídos também em 9 estados. Ou seja, muitas vezes o partido não elege um deputado num determinado estado, mas obteve aquela votação de 1% e que acaba contribuindo para a permanência da sigla, funcionando normalmente com os direitos ao fundo partidário e a propaganda eleitoral no rádio e na TV, como é feita sempre, como sempre acontece. É o caso, por exemplo, do PPS. Não elegeu os 9 deputados, porém, conseguiu atingir a cota de votação nos estados que garantiu o direito de permanecer como um partido que atingiu a cláusula de desempenho. Está dentro da cláusula de desempenho, a popular cláusula de barreira. E muitos partidos focaram as estratégias nas eleições de 2018 para a eleição de deputados federais, né, Elivaldo? Ainda tem isso. Exatamente. Por exemplo, um esforço muito grande foi feito pelo PTC. O PTC elegeu, inclusive, no Piauí, uma deputada federal, a deputada doutora Marina Santos, mas perdeu, ficou fora pelo critério da cláusula de barreira. Não vai existir. Já existe, inclusive, aí uma articulação nacional do PTC para saber que caminho seguir. Segundo o deputado Evaldo Gomes, o caminho que for decidido na próxima semana, provavelmente, será resultado de uma unidade das lideranças do partido no Estado, que é o próprio Evaldo Gomes, deputado estadual, Marina Santos, federal eleita, Marcos Vinícius e os prefeitos aqui alinhados. Ou vai haver uma fusão com partidos como Avante, PHS e outras siglas, ou a migração para outros partidos como o próprio PSL. Elivaldo Barbosa, Délio Rocha está na capital federal, está em Brasília, no centro do poder, para trazer para nós mais informações a respeito da performance desses partidos, levando em consideração a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Aqui está ele, Délio Rocha, direto da capital federal. Délio Rocha, mais uma vez, boa tarde para você, Délio. Joelson, mais uma vez, boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O Elivaldo Barbosa aí falou das regras, né, para que um partido seja enquadrado na cláusula de barreira, e essas regras aí citadas pelo Elivaldo Barbosa valem para essas eleições de 2018, mas a tendência é que em 2022 e 2026 essas regras vão ficar ainda mais rigorosas. Por exemplo, em 2022, no lugar de 9 deputados, os partidos vão ter que eleger 11. E no lugar de 1,5% dos votos válidos em 1/3 das unidades da federação, os partidos vão ter que ter 2% dos votos válidos. A ideia do TSE é exatamente dificultar a vida daqueles partidos que têm pouca representatividade no Congresso Nacional. E na prática, viu, Joelson, aqueles partidos que são enquadrados na cláusula de barreira, eles deixam de ter acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV. E no levantamento que o TSE fez essa semana, com base no resultado das eleições de primeiro turno, 14 partidos dos 35 que nós temos atualmente não foram aí enquadrados na cláusula de barreira, e os partidos são os seguintes: a Rede, da candidata Marina Silva, o Patriota, do Cabo Daciolo, o PHS, a Democracia Cristã, que teve a Imael como candidata a presidente agora, o PC do B, que está aliado com o PT nestas eleições, o PCB, estes dois últimos partidos históricos, portanto, o PCO depois, aí temos o PMB, o PMN, o PPL, que teve até candidato a presidente da República, João Goulart Filho, o PRP, o PRTB, o PSTU e o PT
PTC, que vocês até falaram agora há pouco, né, do ex-presidente Fernando Collor. Pois é, a ideia do TSE, então, é dificultar a vida desses partidos, porque há um consenso, né, que muitos partidos acabam atrapalhando a vida democrática brasileira. Muitos partidos são acusados de funcionarem apenas como um balcão de negócio. Eles, na verdade, acabam se vendendo para compor algumas coligações, e também há um gasto em excesso com esses partidos, inclusive aqui no Congresso Nacional, porque todos aí ganham uma liderança. Então tudo fica mais complicado quando se tem um número tão elevado de partidos como que a gente tem hoje, que são 35 siglas. Joelson. E olha, Délio, essa mudança na cláusula de barreira deixou menos grave, ou deixará menos grave, um problema sério no tal presidencialismo de coalizão, a necessidade de dialogar com muitas forças políticas, porque nós tivemos um aumento do número de partidos nas eleições desse ano na Câmara dos Deputados, Erivaldo Barbosa. Exatamente. A própria cláusula de barreira sendo aplicada, mesmo assim, a quantidade de partidos permanece razoável, ou seja, é resultado da manifestação popular. Os partidos, eles são votados, eles têm lá o seu desempenho. Com base nesse desempenho, a formação aí dos parlamentos. Agora, essa regra já é posta em prática. É um certo limite agora a existência deles, tanto é que 14 partidos ficarão de fora, já que quando o partido perde, Joelson, fundo partidário e esse acesso à rádio e TV, fica complicado. Eles só viram um movimento, viram o quê? Vira um movimento, exatamente, vira uma entidade aí. Agora, Délio, quando o Fernando Henrique Cardoso cunhou lá o termo presidencialismo de coalizão, ele dialogava em regra com 9 forças políticas. Hoje no Congresso Nacional é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, Joelson. Agora a representação dos partidos no Congresso, salvo engano, saltou de 26 para 30, quer dizer, um número muito maior. Antes se falava que se um presidente quiser governar, tem que negociar com o MDB. Hoje tem que negociar com o MDB, com o PP e com muitos outros partidos, né? Porque na hora ali de governar tem os interesses que precisam ser conciliados, e isso dificulta muito um governo, inclusive na hora de conseguir maioria para algumas votações. Esses pequenos partidos são muito mais suscetíveis ali ao canto da sereia, né? São mais suscetíveis a serem comprados, digamos assim, para que apoiem uma determinada proposta que é enviada aqui para o Congresso pelo governo federal. Joelson. Tá certo. Olha, nós temos aqui, inclusive, mais uma lista, né? A lista completa dos partidos que vão passar por essa transformação, ou necessidade de fusão, ou reestruturação. Estão eles aqui, olha. A cláusula de barreira atingiu esses partidos. Rede Sustentabilidade de Marina Silva, que imaginava se teria uma performance eleitoral melhor do que o que teve, Erivaldo, não teve. Teve candidatura à presidência da República e 1% dos votos dos brasileiros com Marina Silva. Veja só, elegeu 5 senadores. Elegeu 5 senadores, mas foi atingido pela cláusula de barreira. Foi atingido. Partido recente, mas vai ter que mudar mais uma vez, vai ter que ter uma outra natureza, fusão provavelmente. O Patriota, né, que é o partido do Cabo Daciolo, Patriota. O PHS, né, que aqui no estado do Piauí tem como nomes, por exemplo, Cida Santiago. Tiago Vasconcelos. E Tiago Vasconcelos. O Democracia Cristã, que teve candidatura própria para presidente da República com José Maria Imael, e tem também aqui no estado do Piauí Romualdo Seno, teve candidato ao governo. PCdoB, e aí, Erivaldo que é uma referência da esquerda, do Brasil. É uma referência da esquerda, o partido com mais de 90 anos de existência, o mais antigo do Brasil, inclusive, e está nessa situação hoje. Já teve representação do Piauí na Câmara Federal, com o deputado Osmar Júnior, já teve também na Assembleia Legislativa e hoje está no Parlamento do município, com o vereador Enzo Samuel. E está também, não atingiu, elegeu 9 deputados federais, mas não atingiu a cláusula de desempenho. Inclusive, elegeu o governador do Maranhão em primeiro turno. Flávio Dino, PCdoB, também é outro partido que deve sofrer com a cláusula de barreira. O PCB, o Partidão o antigo também, Partido Comunista Brasileiro, o mais antigo representante do comunismo no Brasil, está fora, mas já há muito tempo não tem uma boa performance nas eleições. Há muito tempo, até porque desde que o PCB, houve uma fusão para o PPS. O PCB virou PPS, o Roberto Freire. E hoje, inclusive, atingiu a cláusula de barreira. Aí ficou o PCB esquecido. Aí o núcleo refundou o PCB.
que é um partido pequeno, muito pequeno. Pequeno também que desaparece é o PCO, partido de Lourdes Mello, que foi candidato ao governo do estado do Piauí, e é o partido de Rui Pimenta, também em nível nacional, o PCO. O PMB, Partido da Mulher Brasileira, partido recém-criado, um partido novo. Novo. Aqui no Piauí, sua principal representante é a vereadora Graça Amorim. Também deve desaparecer. Deve, com certeza. PMN, Partido da Mobilização Nacional, partido que já teve também candidaturas próprias aqui no estado do Piauí, recentemente tem tido mais, não tem tido tanto protagonismo, mas é um partido também que vai desaparecer, Elivaldo. Correto, o partido dirigido pela jornalista Ravena e ela é advogada também. E também já disputou até o governo do estado aqui, já ajudou a levar a eleição para o segundo turno aqui. Com Francisco Macedo. Francisco Macedo, em 1990. E está fora também, não atingiu essa cláusula de desempenho. PPL, Elivaldo Barbosa. João Goulart Filho, né? João Goulart Filho. Fora também. Teve menos de 1% partido dos pequeno, votos. sempre muito periférico, não teve nenhuma musculatura política para se atuar como um partido que pudesse atingir esses critérios. O PRTB, Elivaldo Barbosa, que aqui tem como principal nome... PRP primeiro. PRP, o PRP, perdão. Exatamente, que também é o partido que disputou, é o partido do vereador Valdemir Virgínio, Joaquim do Arroz, vereadores. Tentou disputar uma vaga na Assembleia, não conseguiu, continua aí essa condição de pequeno partido. O PRTB, que tem como grande nome Fernando Monteiro, aqui no estado do Piauí. Exatamente, e nacionalmente é o partido do candidato a vice de Bolsonaro. Exatamente. Jair Bolsonaro. Levi Fidelix, que era candidato à presidência da República pelo PRTB, abriu mão da candidatura para indicar o general Mourão como candidato a vice na chapa PRTB de Jair Bolsonaro. Portanto, o partido que terá, possivelmente, se confirmadas as pesquisas, o vice-presidente da República, no dia 28, pode, então, ser um partido... Mudar de partido. Tem que mudar de partido. PSTU, que aqui no estado do Piauí sempre tem candidatura própria. Luciane Santos foi candidata agora, também desaparece. Uma referência da esquerda também, um partido que saiu do PT aí no início da década de 1990, mas que nunca, na verdade, encontrou assim, um caminho de ter uma representação, nem mesmo na Câmara Federal, nunca teve sempre uma atuação muito forte do movimento sindical, mas nunca teve assim, uma presença nos parlamentos, nunca foi bem sucedido em campanha eleitoral. Ao contrário do PSOL, né? Ao contrário do PSOL, exatamente. O PTC, partido de Evaldo Gomes, também deve desaparecer. Elegeu, se não me engano, 2 deputados federais, andou longe de atingir a cláusula de desempenho, e o certo é que hoje o PTC do Piauí, que é um partido médio, e cresceu até o seu prestígio com a eleição da deputada federal Marina Santos. Então, ele tem uma crescida aqui no Piauí, mas vai ter que buscar essas lideranças, buscarem aí um outro caminho do ponto de vista partidário. Tá aí então, Elivaldo Barbosa, são esses os partidos. Queria agradecer ao Délio Rocha, que aliás, depois que houver todas as fusões e confusões, Délio Rocha, você traz para nós como é que ficou o quadro desses partidos dentro do Congresso Nacional. É por isso que ele não sai aí da Câmara, né? Ele não sai Tá certo, o Délio, tá certo, Délio, tá correto. Tem que fazer aí as contas e os cálculos. Já ele vai mexer aí nesse painel que está por trás dele aí, saber quem é que vai ficar aí, quem vai para a foto, a gente já sabe, né? Quem vai assumir. Provavelmente o presidente, em fevereiro, vai ter muita confusão aí na Câmara para saber quem dirigirá a Câmara nos próximos 2 anos. Pois é, muitas mudanças devem acontecer. Pois não, Délio? Não, só falando essa história aí dos partidos, muitos devem ser fundidos. O PCdoB, por exemplo, pode terminar aglutinando ali aqueles representantes de outros partidos menores que são de esquerda. E vocês falando aí da presidência da Câmara, tem muita gente querendo aí, já se oferecendo como candidato. Kim Kataguiri, que foi eleito agora pelo DEM, que é um super jovem, surgiu naquele movimento de 2013, do movimento Vem Pra Rua. Tem também um filho de Bolsonaro que diz que vai lutar para ser presidente da Câmara Federal, e Rodrigo Maia, que quer continuar no cargo. Portanto, a gente pode ter uma boa briga, porque se o PT conseguir eleger Fernando Haddad, aí também vem outro candidato aí ligado ao Partido dos Trabalhadores, que pode também querer essa vaga. E certamente eu vou ficar por aqui, porque muitas confusões vêm pela frente e é preciso ter alguém aqui para registrar tudo isso, Joelson. Preciso ter fôlego, inclusive. Um abraço, Délio Rocha. Obrigado pela participação. Direto de Brasília, Délio Rocha, direto da capital federal.